Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Hoje vamos falar de algo que todos temos contato diariamente, desde que nascemos. E sempre foi algo que estava ali, acontecia, ninguém pensava muito. Até que algumas pessoas começaram a definir as carreiras em termos disso. Os tais dos influencers hoje existem, mas na verdade sempre existiram, né? Sim. Porque quem são nossos pais, nossos professores, gestores, quem não é influencer na nossa vida em algum sentido. Mas hoje parece que quem está no Instagram ou no YouTube Virou profissão. é mais disso do que outros. Mas será mesmo? Então vamos falar de influências aqui. Como que isso começa, como que isso muda ao decorrer da idade ou no contexto de hoje versus antigamente. Vamos debater aí quem são os reais influencers, nós como podcasters aqui falando, e como isso muda ao longo da vida ou do contexto. Então a primeira pergunta para vocês... Oi? Beautiful. Então a primeira pergunta para vocês é: quais são as maiores influências na vida de vocês? Eu acho que são mais pessoas, tipo, próximas. Eu paro pra lembrar pessoas que me influenciaram, sei lá, desde que eu era pequeno. Quando a primeira chácara que eu morei com a minha família lá, os donos da chácara, eles tiveram uma grande influência durante a minha infância, principalmente, né? E acho que tipo, depois deles, aí quando a gente entrou pra escola, teve um professor em especial que me influenciou, até o César também, que foi nosso professor de português. Três peneiras. Então. Essa vai estar na minha lápide. As três peneiras. E quem não sabe a história das três peneiras... Tá no link. Não tá, não. Vamos contar a história das... Quem sabe vai ser uma influência para as pessoas. É verdade. Conta a história das três peneiras. As três peneiras supostamente vêm de Sócrates, perguntando ao pupilo se disse que ele tinha algo para contar. Ele falou: o que você tem para contar? O primeiro, é uma coisa que eu não sei. O segundo é uma coisa que vai fazer da minha vida melhor. Porque você pode ter muita coisa que você não sabe, mas... Por exemplo, a lombada lá em Limeira foi retirada. Eu não sei, mas faz da minha vida melhor. E a terceira... Se tirasse os lombadas de Valinhos, ia fazer minha vida melhor. Eu ia gostar. Você que dirige, né? Constantemente. E a terceira peneira que é a pior peneira. A pior no sentido mais estrito. Vai fazer do mundo um lugar melhor. Nossa senhora. Vai agregar alguma coisa para pessoas além de mim. Se eu seguisse essa peneira, eu não ia conversar nada com ninguém, né? Vai fazer do meu entorno um lugar melhor. No VB acreditamos que sempre usamos, tirando menos, as três peneiras. Até no menos, vai, gente. Não. Olha, se você considerar fazer as pessoas darem risada... Aí beleza. De vez em quando, faz do mundo um lugar melhor, sim, passa pelas três peneiras. Mas são essas daí. É algo que a outra pessoa não sabe, que você acredita fortemente que não sabe. É algo que vai fazer da vida da pessoa melhor. É algo que vai fazer do seu entorno, mais do que uma pessoa ou duas, melhor. Essas são as três peneiras. Nunca usada por quase virtualmente ninguém. Mas é uma influência que nos marcou aí do colegial. Sim. Mas você está definindo, acho que melhor do que quais são as maiores influências, acho que para estruturar melhor aqui. Eu acho que a gente tem que colocar campos Quais são as maiores influências em distintos momentos da sua vida? Eu acho que faz mais sentido. Porque como eu tô dividindo. Eu vou tomar a frente e começar, então. Porque quando você diz eu imagino que é impossível, né? Deduzindo que você tenha um pai, mãe ou um responsável,
que você gosta e que você preza, provavelmente vai ser influenciado de alguma forma. Sim, isso é fato, não escapa. É por isso que eu nem falei Mas, isso. por exemplo, Mais do que influência, são definidores da realidade da criança naquele primeiro momento. Exato. Porque se os pais falarem chinês, chuta que língua que você vai aprender. Então a gente concorda que nesse primeiro momento tem isso para até definir os traços aí primários, se a gente puder colocar dessa forma. Sim. Os influencers primários são os pais. Olha que surpresa. Oh, meu Deus, que Meu novidade. Deus. Mas eu acho que existe um certo momento que em campos diferentes você já tem, tipo, uma perspectiva diferente. Eu acho que o meu círculo social, dentro do meu período mais jovem, teve uma forte influência hoje para eu estar aqui no VB. Isso é fato. Tipo, a presença aqui do nosso querido amigo César, eu tenho que admitir que isso é verdade. Tipo... Querido amigo. Falso. Não, mas é fato isso. Querendo ou não, dentro do ambiente que a gente... Vamos pensar... Isso não é criticando diretamente as pessoas, tá? Mas querendo ou não, vamos ser sinceros, dentro do ambiente onde a gente se encontrava, vamos dizer que, pra ser sincero, eu nunca seria exposto aí a uma obra, sei lá, de Aristóteles ou coisa do tipo. Não. Do Wittgenstein. Então, realmente, você tem que apontar e falar a verdade. Felizmente, eu acho que eu tive isso junto na minha infância por ter uma pessoa da mesma faixa etária, que é o caso do César. Sim. Mas eu também tive muito por parte de um tio meu que me instigou a ler. Felizmente, isso é um hábito, tipo... que eu tenho uma variação, eu tenho fases que eu tô sempre ali, mas tem fases que tá mais para baixo, mas é um hábito que eu tenho. Eu conheço, eu já li um número considerável de livros e tal, tanto, um pouco de tudo. Mas eu acho que isso foi um ponto influenciador. Inclusive, eu lembro nos meus primeiros anos... Eu tinha 12 anos, meu tio comprou o primeiro livro sobre mitologia grega, A Era de Ouro da Mitologia. Eu lembro até hoje que a primeira leitura que eu fiz daquilo, para mim, foi uma coisa, como eu posso dizer, totalmente nova. Tá? Não era uma coisa que você tem contato no seu dia a dia. Você ouve na escola, vamos aprender sobre mitologia grega, mas sempre aquele intuito, tipo, só para você entender, aconteceu isso daqui, mas não interessa. Mas nunca você tem a possibilidade de se adentrar dentro daquilo e efetivamente, sei lá, se maravilhar com as histórias. Por exemplo, ou tirar algum exemplo, tirar algum, tipo, tentar se espelhar em alguma coisa daquelas. Então, num primeiro momento da minha vida, eu diria que foi por parte do meu tio. Minha mãe também. Minha mãe sempre gostou de leitura, mas mais voltado policial mesmo. Minha mãe é uma fã incondicional da Agatha Christie. Então, quando era pequeno, está lendo lá sobre Poirot e tal. Ela gosta de assistir... ID. Mas então, eu acho que um pouco, saindo daquela coisa, a informação da pessoa e tal, esse ponto de exposição para, como é que eu posso dizer? Para uma cultura de fora, por assim dizer. Não sei se esse seria o termo certo. Sempre foi aqui, primeiro o César, né, pra gente ser da mesma faixa etária, então a gente tinha uma comunicação mais fácil, ele me mostrou muita coisa. Segundo lugar, meu tio e minha mãe por conta desse hábito. Então, acho o César primeiro que sua mãe e seu tio. Não, o que eu falei agora... Não, o que eu falei agora, o que eu comentei primeiro foi do César e depois deles. Declarações. O coração se abrindo. Não, mas foram duas frentes que... Esse negócio de ler, a minha mãe também, ela sempre... Tipo, acho que eu comecei primeiro gostando de filmes, que nem eu disse, no primeiro lugar que eu morei. A gente era muito próximo da família, que eles eram donos, então eu tava sempre ali com eles assistindo filme no final de semana. Eles sempre alugavam alguma coisa. Acho que foi aí que me começou também, eu gostar de filmes, histórias, etc. E aí quando eu entrei, é verdade, teve uma outra professora, quando eu comecei a estudar, foi na primeira série, se não me engano. Eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei foi dela. Ela me deu um livro que era como é? João, Fortão, não sei o que, o Fraquinho, alguma coisa assim. Eu tinha até acho que eu tô faltando até hoje. Assim. Esse título é meio estranho. Acho que ele tá falando de Don Quixote. Não é Don Quixote. Esse título é meio estranho, Enfim, e parece aí, título de vídeo no... Ela me deu esse livro e teve um Fortão e Fraquinho. Janjão, Fortão, Pinote, Fragote, era alguma coisa assim, eu não lembro da porra. Enfim, ela me deu o primeiro livro e eu gostei bastante. Aí depois, graças a ela, eu comecei a correr mais atrás dessas coisas. E minha mãe viu que eu me empolguei. Minha mãe sempre comprava livro pra mim. Eu fiz as contas na biblioteca lá. Quando existia a nossa biblioteca de Valinhos. Que até o César também. Bibliotecas também eram auto-influencers antigamente. Nossa, hoje a gente ia direto lá pegar uns livros pra ler. E, minha mãe também sempre incentivava isso. Mas esse, diferente do Pedro, esse foi um hábito que eu acabei perdendo.
Mas eu acabei aumentando meu hábito de ver filmes, séries, etc. Que foi o que eu comecei a influência lá quando eu era criança ainda. Eu até falo que tinha muito filme que eu assistia que eu não devia estar assistindo pra me dar. Acho que pessoas, pais, pessoas. professores... Isso sempre entra, mas eu acho que o ponto principal pra mim, de influência, foi ter esse primeiro contato com essa, como posso dizer, essa literatura ou coisa mais clássica, sabe? Tipo assim, até porque minha concepção, tipo assim, ver o passado mudou. Eu tenho muito... Todo mundo fala, você é velho. O pessoal gosta de falar, você gosta de coisa velha. Não é que eu gosto de coisa velha, mas... Você gosta de coisa velha. É um traço meu que eu consigo, tipo assim, eu entendo que algumas pessoas que vão analisar um período anterior, normalmente tendem a ver com a visão de hoje, né? Claro que vai parecer que tudo é sempre muito bárbaro ou coisa do tipo. A gente falou sobre isso no... A gente já comentou sobre isso, mas... As coisas estão melhores. Mas eu acho que esse tipo de exposição pra mim foi bom porque eu consegui, como é que eu posso dizer, filtrar melhor e talvez até criar como eu posso dizer... Não uma empatia, não sei se é um termo certo, para aquilo que eram as características que se prezavam, sabe? Aquela coisa de tradição, esse tipo de coisa. Então, para mim, compreensão. Então, para mim, eu acho que esse foi um traço. Moldou bem a sua personalidade. Acho que isso foi muito um traço forte de influência. Inclusive, tem uma frase que eu gosto que eles dizem assim: o que define clássico não é o que é antigo, mas o que é eterno. Nossa, que bonito. Então, é uma coisa. Pra mim, em termos de influência, quando você fala... Apesar de eu não ser, eu ser de longe... Apesar de eu estar completamente longe de ser um acadêmico ou alguém muito formal, é uma coisa que eu consigo ter muito apreço, sabe? Você falou, tipo... O César te influenciou, ele também me influenciou em muitas coisas. Tem uma época que... O César foi um dos meus melhores amigos, lembra? Nossa. Já foi, você Já viu? foi, hoje em dia no não. Passado. Passado, distante. Mas, tipo, sério, o César já me influenciou bastante, principalmente na época da escola, antes de ir pra fora. Uhum. E você também, querendo ou não, você também me influenciou muito. Né? Das coisas negativas mais que das positivas. Você aprendeu vários insultos. Realmente, vários insultos. Você não tem ideia de quanto que eu falo corno hoje em dia, Bruno. Mas, principalmente, questão de saúde aí, entre aspas, porque não é nenhum segredo que eu sou bem sedentário. E o Pedro é uma das poucas pessoas que está sempre, tipo, tentando me influenciar, pelo menos fazer alguma coisa. Personal trainer. Quase. Nossa senhora. Lembrando, passou um aplicativo. Não. Próximo. Bom, eu tô ouvindo vocês falarem de pessoas, principalmente professores e pais. O que, para seguir a onda de vocês, que se aplica bastante no meu caso também. Muitos parentes, principalmente tios que no momento de crescimento estavam engajados em terminar a universidade, em começar carreiras. Sempre me deram essa influência de querer fazer o mesmo. Eu acho que isso é algo que, pro próprio exercício da empatia, desmerecemos das pessoas que às vezes julgamos como preguiçosas ou desinteressadas. É que muita da nossa própria proatividade vem de influência de pessoas que nos inspiraram a fazer isso. Enquanto que outras pessoas, por azar da vida, provavelmente, talvez, não tiveram. Então, quando a gente fala, no geral, de preguiçoso ou desinteressado, principalmente dos adolescentes, aqui generalizando, talvez, de classes sociais mais baixas, mais carentes, é sempre fácil ouvir essa frase aí de que, tudo preguiçoso, não quer fazer nada, mas... É verdade, faz sentido. Qual que... Pense bem na sua influência aí. Você estava rodeado de pessoas que sempre fazem... Quer dizer, que estavam sempre em novas oportunidades e buscando crescimento, ou sempre tentando pagar o aluguel no fim do mês e talvez se distraindo com álcool ou outras coisas para não pensar muito sobre a situação difícil que estava passando. Então, como criança, eu acho que aí, como eu falei no princípio, é importante pensar nos pais ou nos responsáveis não só como influência, mas como definidores de realidade. Sim. Se você vive numa realidade numa qual o que importa é o dinheiro no fim do mês, é bem provável de que naquele primeiro momento o dinheiro passa a ser uma coisa mais importante, independente de como venha, o importante é que venha. Então, pensando em termos mais estigma social, eu acho que a influência diz muito sobre porque alguns têm propensão, facilidade, interesse por coisas que você está julgando do seu privilégio de que teve, de que deveria ser, e outros não. É verdade, faz sentido. Na verdade, até casa bem também com a forte influência. A gente começou falando dos influenciadores aí que hoje existem. Isso daí é um ponto também interessante, né? Na verdade, se você não tem nenhuma figura na sua casa, querendo ou não, você como ser humano é um animal social, entre aspas. Uma esponjinha. Você tem que absorver isso de algum lugar. Isso daí, inclusive, é um paralelo, né? É um bom elemento de empatia. Pensar nas suas influências, do porquê que
você gosta tanto de uma coisa, de livro, por exemplo, e por que que é tão fácil pra você ofender o outro como um burro preguiçoso quando não gosta de ler? Quando muito provavelmente não teve essas influências aí. Sim, quanto a isso. Isso porque a gente tá falando só de pessoas, né? Quando você pega em contexto, por exemplo, receber um livro na nossa época, lá em 2000 e bolinha, era legal, era bom, porque era a nossa fonte de distração, de aventuras, digamos assim, mentalmente. Toda vez que li Harry Potter, eu falei, caraca. Enquanto hoje, com o celular e YouTube na mão... Né? e aí vem o papel, acho que como que, se falavam voltar, a gente tem falando no primeiro momento da vida, mas quando a gente olha para os adolescentes e as crianças, você vê que os pais, os primeiros contatos, mesmo irmãos ou amiguinhos na escola, perderam bastante desse papel de principais influenciadores, porque se com o pai você vê de manhã e à noite, e fim de semana, olhe lá. Mas você segue alguém no YouTube que você vê vídeo todo dia. Isso é verdade. Quem que é o real influencer aí? Então vivemos em tempos onde a influência mudou nessa dinâmica de que o que define nossa realidade já não é mais necessariamente os pais, os tios, É onde ou tá os sua amiguinhos. atenção. Meu Deus, volta pro episódio de atenção. Ficou muito mais quer dizer, muito mais aberto o leque. Leque, Huberto. Falando de gente. Porque o carinha do leque pode ser um influenciador tão forte como os pais. Então, acho que é interessante pensar nesse contexto aí, como que os youtubers, os instagramers aí, esse povo, realmente, a gente começou desmerecendo aqui de reais influencers, mas nesse contexto de primeiro momento da vida, de formação da identidade. Acho que a gente desmerece no intuito, tipo assim, que... Não se aplica no nosso caso. Não se aplica no nosso caso. Inclusive por conta também da própria fase da vida, né? Querendo ou não, é muito mais atrativo um certo canal para aquela pessoa dentro de uma faixa etária, sei lá, dos 13 aos 18 anos, por exemplo. É meio... Existe, sei lá, por exemplo, pessoas com 40 anos que vê o canal do Felipe Neto, provavelmente, mas, tipo... Sim. pessoal ainda, no fim das contas. Sim, mas é uma questão de exposição. Sim. Porque a nossa exposição a, digamos, pessoas externas, antigamente era bem menor do que hoje. Tinha o círculo social da família primária ali, depois os amigos na escola, os professores, mas normalmente não passava muito além do que aquilo que você via na TV, né? Mas também não era um contato pessoal, diário. Essa questão dos amigos também foi interessante, né? Por conta disso, né? Porque querendo ou não, se para pensar como eram círculos menores, inclusive hoje a gente tem a facilidade, por exemplo, tipo assim, amigos, pessoas externas, tira o cenário da sua casa. Hoje você tem um contato direto e constante com pessoas que, sei lá, são de fora. Isso, hoje você pode seguir alguém no Instagram, um famoso, por exemplo, no Twitter, que antes aquela pessoa existia na TV, só naquele universo da TV. Dentro daquele horário, era um negócio... E é até palpável, né? Você para pensar. Hoje você consegue comunicar. Hoje você consegue saber o que a pessoa come de café da manhã, que filme que a pessoa tá vendo, se gostou, se não gostou. A influência se multiplicou de uma maneira sem precedentes, para um efeito ainda não totalmente entendido. Porque hoje, você realmente quem é o maior influenciador? Você pega uma pessoa de 8 anos. Queremos acreditar que sejam os pais, os parentes próximos, mas pode muito bem ser... Neto. Pode muito bem ser youtuber. Os irmãos Neto. Qual que é o nome do outro? Lucas Neto. E como entendemos essa nova dinâmica aí, é uma pergunta para os sociólogos, psicólogos. Mas tem um elemento de veja bem aí, de compartilhar com quem está ouvindo. Até na verdade, temos pessoas mais jovens nos escutando. E é uma realidade que não conseguimos realmente entender, porque a nossa foi distinta. Hoje conseguimos... Porque uma coisa, acho que da influência aí, que é importante citar, é que à medida que ela vai se avalancando em outras influências, vai agregando, a influência de uma fonte perde um pouco o impacto. Que assim como no começo temos os pais como as principais referências, uma vez que começamos a ter amigos na escola, os professores, os pais deixam de ter aquela influência, assim como deixam de ter aquela autoridade. Na verdade tem um ditado antigo, hoje eu tô cheio dos ditados, hein? O Pedro proverbial. Não, esse daí eu vi lá do São Tomás de Aquino. Ele disse que você tem que tomar cuidado com o homem de um livro só. Eu falo, isso? Pois é, ou de um youtuber só. Hoje, né? Parafraseando, né? Mas realmente faz sentido. E as crianças, acho que o grande... Aqui, só dando pitaco. O que dá pra entender é que o grande risco dos influencers hoje é que
quando você começa a ter mais exposição, depois saiu dos pais, depois você saiu da escola, você já tem esse leque aí de, digamos, consolidação onde Pré-formado. Vai. não, mas a sua identidade, a sua Certo. capacidade cognitiva de entender o espaço, de entender mais ou menos quem você é, você já tem um filtro muito maior para aceitar novas influências. Perfeito. Enquanto que hoje, uma criança de 4 anos no YouTube, qual é a diferença entre um Felipe Neto e, não sei, um neonazi? Sendo que tem som, cores... Não, é verdade. Qual que é o filtro? Quando a gente teve já essa exposição, com seus, sei lá, 15, 16 anos, já tínhamos vários filtros, já tínhamos uma percepção de nós mesmos e nosso ambiente, conseguimos discernir mais ou menos o que faz sentido e o que é só dramatismo, o que é só sensacionalismo. Agora hoje, com todo esse acesso aí, com todos esses influencers, como que você cria filtros? Na verdade, Por que a radicalização hoje em dia, infantil o pessoal é parece que tão tem maior? Isso que na verdade casou com. Eu não sei se é exatamente. Claro que não vai ser nunca alegado que vai ser por esse motivo, mas eu vi que o YouTube, se eu não me engano, eles vão deixar de monetizar canais infantis. Sim. Vai parar. Por Olha conta. só. Porque querendo ou não, ele. Vamos ser sinceros, a criança não tem um filtro. Exato. Não tem. Realmente não tem o que fazer. Quer dizer, o primeiro o pai não. O dela você não dá um tablet pro menino. Mas tem um tablet do amiguinho, todo mundo tem sempre tablet. tem. É igual a história do celular. Sim. Tem controles, mas controle absoluto já É impossível. Mas eu acho que é interessante pensar nisso. Tem muitos elementos, veja bem aí, de como nossas influências são diferentes em primeiro momento. Aqui não estamos no primeiro momento ainda, Certo. ouvintes. No primeiro momento da vida é diferente de hoje em dia. E também foi diferente de, se a gente vai estar uns 200, 300 anos, onde tinha outra estrutura de padrinho, que tinha influência realmente direta na criança, tinha o padre, ou sei lá, o líder espiritual da vila. A influência é tão dinâmica quanto a própria aceitação e mecanismos da influência. Mas aqui vamos mudar da influência de pessoas para a influência de coisas, livros, filmes, podcasts. Aqui já mudando para um segundo momento da vida, onde fazemos essas escolhas. Como vocês colocam na balança aí essa influência de pessoas versus influência de conteúdo de pessoas que vocês foram expostos a de forma bem indireta? Porque aqui o YouTube já tá numa zona cinzenta, né? Principalmente os vloggers da vida. Mas só de livros, filmes, vamos focar mais nesse meio. Como vocês acham que foram influenciados? E de que maneira? Até que ponto? O meu, tipo de material. O meu, na verdade, não adianta. O meu, igual eu falei, foi o primeiro contato com a Era de Ouro da mitologia, porque eu gosto de me considerar, eu tenho como padrão das coisas aquela visão épica das coisas, aquela coisa da jornada, do desenvolvimento do cara, ou aquelas histórias de redenções, esse tipo de coisa. O pior é que eu tenho um pouco disso, mas por outra coisa, por outro... O meu é claro, o meu eu consigo ver claramente traços disso. Por exemplo, igual quando você fala pra mim, que até hoje que eu carrego, que eu sempre histórias que eu tenho sempre em mente, não só a Odisseia, mas principalmente a Ilíada, né? Pra quem não leu ainda, o poema sobre a Guerra de Troia e tudo mais. Isso é uma coisa que eu carrego. Inclusive, recentemente, eu comecei na verdade, eu tinha tentado ler no primeiro momento, parei. Na verdade, agora eu retomei a leitura da Divina Comédia. Tô sofrendo porque é difícil. Tem aquele dicionário do lado. Mas eu digo, tipo assim, que como... Não sei, cara. Pra mim, eu tenho um apelo muito forte nisso. Eu acho que das lições que você consegue tirar no desenvolvimento das pessoas, por exemplo, pessoas em situações extraordinárias, tendo que fazer decisões em momentos críticos, esse tipo de coisa, sabe? Por impulsionar o homem, tipo, aquela coisa que ele não é só apenas um homem, ele pode ser algo mais. Isso. Sendo homem, um ser humano, viu? Transcender, eu digo. Aos feministas de plantão. Não. Diz homem, ele quer dizer humano. O homem velho, ele é velho. Tô falando de obras clássicas, contexto, né? Contexto. Mas pra mim eu consigo ver claramente essa linha como a mais forte. E você consegue traçar 3 obras que mais te influenciaram até hoje? A primeira foi a Era de Ouro da mitologia. A segunda, claro, foi quando eu li O Senhor dos Anéis. Mudou um pouco o escopo. Cara, tipo... É porque... Senhor dos Anéis. No que te influenciou? Porque eu entendo você gostar muito de Senhor dos Anéis, assim como
Muita gente gosta Sim. muito de Harry Potter, de Sim, Crepúsculo, mas como te influenciou? Como você consegue determinar a influência? Olha, eu gosto de analisar pelo seguinte escopo. Algumas Pedro é pessoas... descalço todo dia. Pé peludo. Não, eu gosto de pensar um pouco, sair um pouco dessas coisas. Eu gosto de imaginar cada um dos personagens, na verdade, pelo menos na minha visão, eu consigo ver que eles representam algum tipo de virtude. Por exemplo, a própria figura do Aragorn mesmo, que ele passa por todo aquele desenvolvimento. Por exemplo, que ele renega o lugar dele no trono para ele se achar um homem pronto para aquilo, né? Você tem toda a transição dele para daquele momento que ele entende que, tipo assim, não é a questão dele estar efetivamente pronto ou não, mas é a questão dele que ele tem um dever a ser cumprido, que ele sente aquilo. E a partir do momento que ele aceita isso, ele consegue chegar até lá. Então é aquela coisa de assumir a sua responsabilidade, saber se porventura existem, tipo, por exemplo, pessoas contando com ele para chegar até aquilo. Ou a própria figura do Gandalf, né? Também tem toda a sua transformação no decorrer do livro, mas ele sempre tem aquele papel, tipo, de ser o, como é que eu posso dizer, a cola de todo mundo ali, sempre ser o conselheiro, sempre estar pronto para dar um conselho ou ajudar alguém na situação mais complicada. E, claro, e o exemplo da coragem, que é o próprio Sam. O pessoal fala, gosto do Aragorn, do Gandalf, mas pra mim, meu personagem favorito na obra é o Sam. Primeiro que ele é um jardineiro, cara. Nada ia dar certo. Então, você tem a transformação daquele o Hobbit, que em teoria seria a criatura mais, como eu posso dizer, fraca no momento dele tá lá, ir até Mordor, carregar o Frodo, enfrentar a Laracne, etc. Não, spoilers. Nossa senhora, né? Pelo amor de Deus. Então, pra mim, dentro da obra, eu consigo enxergar que cada um dos personagens representa algum tipo de virtude que pode ser, que na verdade eu acredito que seja essencial pro ser humano. E eu tento... Então, peraí, você gostou muito do desenvolvimento desses personagens, do arquetipo que eles representam, Sim. mas a sua influência direta é... Você enxerga isso mais na pessoa ou tenta emular mais isso na sua vida pessoal? Eu tento emular mais isso pra Você mim. tenta ser mais Sam, mais Aragorn, Eu mais tento- Gandalf todo dia? Todo dia sem parar, isso seria mentira. Você tem... Não, na verdade, sim. O problema é você tem uma variação de ruim. 180, Mas você tem- Não. Eu ia falar, é que tem dia que você tá mal, mas a verdade é que nos dias que você tá mal, que você tem que Geralmente procurar você isso. pensa nisso. Eu imagino, eu tento emular, então Olha, toda... Pedro. Muita gente tentando emular Jesus e Pedro, quero ser mais Aragorn, Gandalf. Não, tipo... Mas vai pelas mesmas linhas. Não, mas pelas vai mesmas pelo linhas. livro ali. A própria figura dos personagens do Senhor dos Anéis tem um forte apelo bíblico, né? Que Sim. Tolkien era católico e etc. Mas eu digo, tipo assim... E outra, Jesus é Deus, eu não quero me comparar a Deus, então tem isso também. Mas enfim, o ponto principal é que dentro disso eu entendo que existem essas virtudes que me fazem, tipo assim, buscar aquilo, entendeu? Então, antes de ler Senhor dos Anéis, você não ligava muito para virtudes. Não que muita não- mas não colocava como uma premissa para que vai reger minha vida. Mas você entendeu o conceito de virtudes propriamente dito pelos personagens ou foi algo que depois você aprofundou Não, e eu ligou acho- os personagens? Não, eu acho que é uma evolução mesmo. Porque, querendo ou não, era muito novo. Você fica impressionado pelo conto épico, né? Pelas aventuras, sim. aquele desejo jovem de fazer alguma coisa extraordinária. Mas a partir do momento que você vai maturando essas coisas... Eu tenho Sim, uma- tem- Uma influência quase retroativa, então. sim. Você entendeu alguns conceitos que se você associa melhor a eles, eles representam na sua Sim. totalidade esse entendimento Hoje, sim. melhor. Sim. Eu tenho uma obra um filme específico, na verdade, que mudou. Deu Matrix. meio que 180 em mim, não. Cara, filme o que- Matrix é o pior que seu, não é nem um Fetters. Não é nem um filme, tipo, muito grande, Sim. assim, que você... Mas eu lembro que essa coisa que o Pedro falou de você... A primeira vez que você vê pelo Fantástico, beleza? A primeira vez que eu vi porque... Falava que era um filme bom, eu achei que falou, legal, um filme bom. Só que quando eu amadureci, quando eu vi de novo esse filme, e eu não sei se foi também a ver com o momento da minha vida, mas me influenciou bastante o personagem em si, que é daquele do filme do Gênio Indomável lá. Gênio Indomável? Não, perdão. Gênio Indomável. do... Good Will Hunter? Sim. Então é isso mesmo. Matt Porque... Damon. Hã? Matt Damon. Não, mas tem, mano. O Matt Damon. Matt Damon e o Ben Affleck, eles ganharam até Sim. Oscar pelo roteiro e tal. E a história dele, a parte dele sobre como ele tinha medo de sair dali, tipo, ele tinha capacidade de ser mais do que ele era ali. Só que ele não ia porque ele não queria abandonar os amigos, porque não sei o que. Teve um momento na minha vida que eu lembro eu volto pro passado e falo, pô, eu não faria isso, que foi a primeira vez o primeiro emprego que eu fui ter, na verdade, que eu lembro que eu fiz um curso lá, um ano de curso pra poder ir pra uma empresa grande aqui da região e tal.
mas eu ia ser obrigado a estudar à noite. E eu não queria fazer essa coisa de perder o ciclo e não sei o que. Eu acabei desvinculando tudo, praticamente perdi esse 1 ano de estudo que eu tive e fui trabalhar no mercado, porque eu não queria perder o meu ciclo ali. É uma coisa que ele passa no filme também. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que tipo, é mais medo dele mesmo, de ir atrás de algo diferente, de algo novo, do que aquela coisinha... O velho sair da sua área de conforto, tá ligado? Zona. Sua zona de conforto, exato. E esse filme acabou me influenciando, acho que na segunda ou terceira vez que eu vi ele, porque era no momento que eu tava assim, que eu já não estava bem de eu estar só fazendo algo que eu fazia mais pelos outros, assim, do que realmente... Eu sabia que eu podia estar fazendo isso, que... sabe, para ter algum retorno para mim, mas eu fazia mais as coisas para os outros mesmo. E esse filme foi uma coisa que acabou me mudando bastante esse personagem, teve uma grande influência em mim. Então, primeiro você se identificou? Primeiro eu me identifiquei. Na verdade, as primeiras vezes que eu assisti o filme, eu achei bom o filme, beleza. Mas aí, quando eu era mais maduro, que eu fui ver, e aí eu me identifiquei com o personagem, que até então primeiro era um bom filme só. Só que eu me identifiquei realmente com o personagem, com o que ele tava passando, essa parte, assim, essa situação dele. E tanto que eu acho que é todo o arco dele no filme é disso, né? E aí quando chega no final que ele realmente vai, caiu a ficha pra mim, eu falei, pô, por que eu... E isso teve uma grande influência em mim, porque quando eu comecei a fazer mais coisas pra mim, ou deixar de fazer coisas que os outros queriam pra eu simplesmente mais não quero. Só mais eu agora. E tipo, isso mudou bastante, deu uma melhorada também. Melhorou meu humor, eu fiquei, tipo, eu me senti bem melhor depois disso. Essa foi uma obra que me influenciou bastante. Mas isso já foi mais pro final da adolescência aí. Aí que o Pedro tava falando do negócio do épico que ele gosta, essa coisa de personagem, de virtude, não sei o quê. Eu tinha isso bastante, mas eu tinha quando eu era mais novo, com anime. Porque sempre são essas histórias fantásticas, né? Por mais absurdas que sejam, essas histórias fantásticas. E teve um anime especial que influenciou bastante minha adolescência, que foi o Bleach. Por causa do Ichigo. Tinha muitas coisas que eu... Acho que essa coisa de eu começar a ser mais... mais, nem que você falou, que eu converso bastante com as pessoas e tento fazer, sabe, dar certo ali. Mais intermediador. Então intermediador, não sei o quê. Eu acho que começou um pouco ali, por causa do personagem do Ichigo em si. Porque ele era muito... Ele sempre estava muito pelos outros. Ele sempre foi muito pelos outros. E eu achava isso uma virtude legal. Você, sabe, uma coisa... Eu ficava... Nossa, como é que ele se dá tanto pelos outros, não sei o quê. Num dilema incrível. Sendo influenciado a ser mais egoísta pelo Good Will Hunting. Então, aí mais altruísta. Eu comecei a ser mais altruísta por causa do coisa. Só que aí eu acho que eu cheguei num ponto que eu fui além. Eu fiquei muito só era muito anime, aí tu foi pro filme. Era muito só pelos outros. Tava sentindo e aí, a Madre Teresa de Calcutá. Aí quando teve um momento que eu falei que, sabe, ficava meio... Tá, e eu? Eu já não me sentia bem. Eu ia pra lugares que eu não queria ir. As pessoas me falavam, tá, eu vou. Beleza. Mas aí depois do outro teve... Aí eu me soltei mais um pouco. E hoje em dia eu consigo balancear muito melhor isso. Mas principalmente por causa do Good Will Hunting. Então... As maiores influências, resumidamente, é Good Will Hunting e o anime Bleach. Não. O anime Bleach é mais o personagem, o Ichigo em si. Mas antes disso, da minha infância, que eu até já comentei antes aqui, que foi uma coisa que foi, acho que a primeira vez que eu pensei em fazer algo que vá, entre aspas aí, né, ecoar na eternidade. Foi o filme do Gladiador, acho que mais a frase em si, do que só o filme, né? O William pescando o episódio um dos mais antigos do VB. Frases que mudaram sua vida. Que 3 esse? 2? Episódio 03, VB 03. Link nas referências. Essa foi uma frase que... Porque até então eu já gostava de histórias, que nem eu falei, né? É que é difícil no meu caso também, por causa... Igual a gente fala, eu tenho essa visão, mas eu consigo casar com o que veio antes, porque querendo ou não, por exemplo, tem toda a coisa da família, por exemplo, da família ser criada, da religião que você, tipo, você é desde pequeno, né? Sim. Eu acho que eu tenho muito apelo, por exemplo, a visão de redenção por conta da própria religião, né? Não tem muito... Porque pra mim, de verdade, pra mim é o... Tipo assim... Se a história tem isso, eu já fico interessado em ver, entendeu? Eu não sei, é uma coisa... Agora que tipo, essas coisas que eu falei, eu acho que eu não tenho algo que, tipo... Que realmente... Que é aquela uma coisa, sabe? O William tem um buraco. Tem vários... O William tem um buraco. Sei lá, pra você, do que você falou.
Tipo, essas coisas são as mais marcantes pra você? Porque tem vários momentos, tem várias Não, pessoas... sempre tem vários momentos, mas eu digo que mais influência. Eu não digo que são os que mais me O marcaram. César perguntou são coisas que eu em lembro. obras, tipo assim, livro que eu li e então, tal. tô falando Beleza, de são esses. Mas se eu for falar, tipo assim, pra mim o mais influenciador vai ser o fator da religião, cara. Eu entendo, tipo, ó, eu parto do princípio... O meu princípio é, eu sei que eu não sou um homem bom. Gostei da religião, mas eu sei que eu não sou, tipo... Eu sei que eu posso melhorar, eu sei que, tipo assim... Então, tipo... É que muda, cara, tipo assim... VB confessionário. É... Mas não foi sempre assim. A religião Esse é o também ponto. teve um peso. Eu não fui sempre assim, porque... A religião teve uma influência em mim, mas eu fui pro caminho contrário. Na minha claramente tem. Mas não foi sempre assim. Da mesma forma que não é sempre assim pra ninguém. Eu não tenho todas as variáveis da humanidade que eu posso analisar e escolher qual. Mas esse é um bom ponto. Que remete àquele episódio do Coisinhas que Mudaram o Mundo. Sim. Que nunca é uma coisinha. Você pode se convencer, você pode ter prestado mais atenção em uma coisinha do que em outras. Mas se não fosse o tio que deu o livro, se não foi o professor que incentivou a ler, se não fosse o amigo que perguntou alguma coisa, se não fosse próprios colegas lendo ou assistindo a mesma série, se não fosse nenhuma desse compilado de coisas aí, essa coisa que você está falando que foi a maior, provavelmente não teria nem metade, 1/3 do impacto, se algum impacto, de qualquer forma. Eu acho que a boa reflexão aqui é assim como no filme lá do Sexto Sentido, você descobrir que a influência você vê todo o tempo. Você vê influência, vejo. Dos influencers. Você vê influencers? Sim, o tempo todo, em todo lugar. Todo santo lugar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente pensar no como tem essa divisão aí de um mundo fictício, por assim dizer, e o mundo das pessoas diretas. Sim, Porque a pergunta realmente difícil aí é qual vocês acham que te influenciaram mais? As pessoas ou as obras? Experiência direta ou indireta? É difícil responder porque, por exemplo, que nem eu dei o exemplo do filme, do personagem, do Ichigo. Porque são coisas que marcaram. Mas, que nem o César falou, tem muitas coisas pequenas coisas que vão acontecendo e você não repara. Não lembra. Ou simplesmente não lembra. Que, se elas param pra pensar, no final tem muito mais peso do que essas pequenas memórias, esses pequenos pontos aí que eu recordo mais. Mas, não sei, eu acho que são mais as pessoas mesmo, próximas do que... Porque essas coisas, por exemplo, no filme, um personagem, um livro, eu acho que, beleza, é porque marca, é um momento, marca aquele momento e isso fica na sua cabeça. Agora, essas coisinhas que vão sempre acontecendo, eu acho que... Eu acho que tem que ser direto, porque são pessoas, no final das contas. Beleza, são obras, mas digo, tipo assim, a maior parte do seu tempo, a influência são pessoas. Eu entendo que uma obra, por exemplo, você pode prezar, sei lá, vai ler uma obra de filosofia ou alguma coisa, você pode olhar aqui e falar, nossa, e tal. Mas no seu dia a dia ali, por exemplo, eu não aprendi igual, nunca gritar com a minha namorada, por exemplo. Eu não precisei ler num livro o Aragorn ou algum épico. Eu nem precisei que alguém meu pai chegar e falava assim, não grita com a sua namorada. São coisas que, tipo, você não pega, tipo assim, você não dá a devida atenção, mas tá lá, entendeu? Porque quem grita é provavelmente influenciado por outras coisas. Exato. É interessante o ponto de vocês, porque no meu caso não foi assim, não. Por que eu esperava isso? Eu já esperava. Porque aqui vem o elemento veja bem. Acho que influências vêm de diversas fontes. E às vezes o mais importante pode ser, como a gente escuta, quer dizer, cansa de ver aí aqueles programas de história da minha vida, devo tudo ao meu pai, a minha esposa, não sei, ou meu técnico, não sei, dependendo da área. Mas também existem essa influência das obras de, às vezes, pode ser ficção, não, mas vamos falar de ficção, né? Tem documentários e coisas não documentais, mas as obras indiretas podem ser tão influenciadoras quanto, se não mais. Não falta exemplo disso. Como no meu caso, a instituição que mais me influenciou, ou pelo menos o que eu mais tenho essa predisposição a contar história, é a revista Super Interessante. Porque foi com ela que eu li, comecei a instigar as perguntas que antes eu não fazia. Por exemplo, qual a história da religião, quais são os maiores pensadores filosóficos, ou o que é inteligência, que eu lembro que é uma revista que eu li com 11 anos na biblioteca da escola.
que não tinha um círculo. Eu tinha um círculo que, em muitos sentidos, me inspirava a, não sei, querer ter uma carreira, querer fazer alguma coisa, que muita sorte. Mas não tinha a instigação dessas perguntas que é super interessante. Fazia e faz até hoje, eu ainda sou assinante. Mas foi a maior influência, sem sombra de dúvidas, nessa narrativa que eu tô contando, que eu lembro. E foi, eu não sei se vocês lembram, mas no ensino médio, quer dizer, ensino médio não, fundamental mesmo, até a 8ª série, ir pra biblioteca em vez de ficar com os amigos lá fora, fazendo absolutamente nada. Eu gostava de não fazer nada. Eu ficava na biblioteca lendo as super interessantes. E foi essa exposição aí, as perguntas, as matérias, que em grande parte, obviamente não absoluta, foi o que me levou a fazer mais perguntas e buscar coisas que hoje, coincidentemente ou não, estamos num programa que instiga perguntas que queremos acreditar são super interessantes. E é uma fonte nossa constante também. Eu comecei a ler super por causa do César. Mas mas é engraçado como uma coisa, tipo assim, uma coisa puxa a outra, né? Não tem como escapar disso. É um Mas círculo influência. 360 de influência. Não tem como se escapar. Então, sei lá, então isso quer dizer estritamente, tipo assim, vai apelando Qual a sua um pouco. influencer favorita Não, hoje? apelando um pouco. Que a pessoa sempre vai estar condicionada a isso, então. Condicionada? Como assim? Por exemplo, Nossa, é porque, tipo assim, numa experiência negativa, vamos pensar, sei lá, uma pessoa com uma situação difícil. Vamos pensar uma pessoa com problema em casa. Pai e mãe briga, ou um agride o outro, etc. Tipo, estritamente, esse fato, tipo assim, como vai como isso vai influenciar a pessoa? Porque eles dão aquele exemplo, tipo assim, tem 2 irmãos. Os 2 irmãos têm um casal, olha lá, os pais brigam direto. Um irmão pode tirar daquela influência o mesmo comportamento. A partir do momento que o outro irmão pode entender que não, que aquilo é uma coisa ruim. Então, necessariamente, não quer dizer que, tipo, os fatos em si vão determinar que tipo de... Tipo assim, como é que a gente define esse tipo de influência? O Pedro tá indo por vertentes do livre-arbítrio já. É isso que eu acho mais complicado, de verdade. Então, porque de vez em quando a gente vê uma situação negativa, e é realmente verdade, cara. Até eu... Mas aí eu acho que o elemento interessante é pensar... O problema de qualquer experimento mental é que você está focando em variáveis exclusivas e limitadas. Não tem como. Você não sabe o que a pessoa está sentindo, você não sabe as outras influências, porque mesmo são 2 irmãos, eles não têm exatamente a mesma vida. É verdade. Nem a mesma predisposição genética, mesmo que for gêmeo idêntico, aí tem um pouco mais de predisposição genética igual, porque é necessariamente. Mas mesmo que for irmãos, acho que essa é a frase, tirando irmãos geneticamente idênticos, tem predisposições a absorver algumas coisas mais do que outro, menos do que outro, e vivem vidas diferentes, porque mesmo os irmãos gêmeos idênticos têm um círculo amigo diferente, não tem os mesmos amigos, as mesmas conversas. Tem. Os gêmeos do nosso grupo tem. Tudo bem. Não todos. Talvez os principais. Mas não exatamente as mesmas conversas com os mesmos amigos, na mesma ordem de exposição. Tem um círculo principal e tem os... Até porque isso foi falado até no próprio livre-arbítrio lá. Não dá pra você imaginar uma situação em que tudo é igual e você faria algo diferente. Porque se tudo fosse igual, é logicamente impossível você ter feito algo diferente. Sim. Como se A igual a A, não tem então A igual a B. Porque você já está mudando. Você fala, se A igual a A, então A seria igual a B. É isso que você está falando. Se A igual a A, se tudo fosse a mesma coisa, eu teria feito uma decisão diferente. Então você falando, se A igual a A, então A seria igual a B. Não. Se tudo fosse exatamente a mesma coisa, incluindo o seu conhecimento no momento daquela decisão, você teria feito exatamente a mesma decisão. A é igual a A, sempre. Agora, com o seu conhecimento de B, que você já passou por aquela decisão, aí sim você teria feito uma decisão C. Porque você teria A, então B, então C. Mas você já está o B. Então, eu não compro essa coisa de... Pode ser que ninguém sabe se realmente é o que mais importa, porque ninguém sabe de todas as variáveis. Entendi. A influência muda, dependendo de predisposição genética, exposição e etc. Sempre vai ter um tipo de influência, mas até que ponto chega, qual é o impacto,
só compilando todas as influências de todos os momentos da nossa vida. Ou seja, tem que ser Deus também. É impossível. Mas, veja bem, um Não. exercício de refletir sobre esse círculo de influências e a medida que ela nos afeta em diferentes momentos da vida, em diferentes filtros, porque uma coisa que todos sabemos, e talvez dê até uma ponta para um momento que não vivemos ainda, mas é a sabedoria da idade adulta, da idade mais avançada, é de que o que faz um velho sábio? Por que existe Essa definição. esse estereótipo aí, né, de velho com toda a sua sabedoria, né? Porque quantas coisas essa pessoa já foi exposta? Quantas influências já não teve, né? Quantos filtros já teve que criar, usar, jogar fora, renovar? Se a gente pensar lá no contraste criança-velho, por que a criança, qualquer coisa que você fala pra ela, ela repete? Por que um velho você fala e provavelmente vai te xingar e mandar você embora? Porque qual o número de influências? Né? Quais são todos os filtros criados? Eu acho que o legal de refletir sobre influências e influencers é isso daí de onde vem. É sempre pessoal, é sempre indireto, de onde vem mais, de onde vem menos, como muda nas distintas fases da vida. O que você está tendo exposição agora, o que você quer ter mais, como que isso realmente determina o que você é mais influenciado. Você dizem pessoas, você dizem livros, mas a real, o que eu, na minha percepção, que eu vejo que mais determina a influência é o quanto você é exposto. É o quanto você é exposto. Se você é mais exposto a pessoas falando do que a livros, as pessoas vão te influenciar mais. Sim. Você passa o livro trancado no seu quarto, numa biblioteca, lendo, ou assistindo série, ou o que seja, é isso. Tem aquela frase das 5 pessoas mais próximas você te influenciam, mas se 5 pessoas forem virtuais ou forem personagens de um livro, é exposição. É, talvez, poeticamente, uma questão mais matemática de horas de exposição do que de virtude do conteúdo que está sendo dito. Quem será que foi a última pessoa que me influenciou? Na verdade, coisa. só pra terminar, você colocou dizer um negócio interessante. Eu sempre escuto pessoa falando, tipo assim, eu gostaria de, sei lá, de consumir mais isso, poder ter mais negócio. Na verdade, não é difícil hoje, né? Eu até entendo antigamente, porventura, digamos, uma pessoa fala, pô, mas como você nunca foi exposto a isso, como é que você não sabe disso? Por conta da comunicação, né? Não ser tão ágil. Mas eu acho que hoje, se você tem um pré-interesse em alguma coisa, sua exposição pra você poder consumir, até ser influenciado nisso, é muito fácil. Então, eu acho... Essa é uma terceira parte desse papo aqui, de como criar melhores influências, ou escolher suas influências quero aprender mais do que matemática. ser influenciado. Tem um monte de professor aí de graça na internet, exercício e tal. Vai no YouTube, filho. Mas cara, eu acho que hoje, de verdade, eu acho que essa é a maior vantagem hoje, tipo assim, pra pessoal, né? Eu acho que... tem que saber filtrar, né? Porque... Não, depende. Essa questão do filtro aí depende, né? É tudo um ciclo que se autoalimenta, porque quanto mais você é influenciado por material que te faz questionar o que você está consumindo, o que você está prestando atenção, mais consciente disso e mais material que reflete isso você consumir. Sim. Agora, quanto mais num culto você tiver, de que quem está fora da sua bolha não sabe de nada, que quer te levar pelo mau caminho, mais exposição você tem a isso e menos exposição você tem a outros, mais convictos vai ficar de que aquela é a melhor influência e mais influência daquilo você vai ficar. Você quer entender as bolhas de radicalismo? Tá aí. Quanto mais você escuta no radical falando um jihadista, por exemplo, os Estados Unidos é o vilão do mundo, temos que destruir os infiéis, etc. E olhar eu escutar qualquer pessoa que diz algo contra isso é o caminho para a perdição. Tá aí sua primeira influência. Qual que vai ser a segunda? Questionar o que ele tá falando? Quando você já sabe que a primeira influência que você teve é que vai levar pra perdição? Então infelizmente, quando você pega o extremo direito, o extremo esquerdo, o extremo neutro, vai sempre por esses ciclos que se autoalimentam com aquilo que já está sendo exposto. Então quem tem o privilégio... Então é se comer, como é que é? A cobra que... Antropofagia, como é que é? Antropofagia é a célula que destrói a própria célula. Mas, como hoje, por virtude das várias meios de comunicação que temos, não somos sempre expostos, ninguém vive na caverna hoje. Acho que se essa parte do culto faz 100 anos, era muito mais fácil que parte de um culto hoje. Porque você não vai viver numa caverna, numa casinha, no meio do nada,
sem ter contato com ninguém nunca. Esse seria o meu sonho. Imagina aquela montanha no meio do mar, só tem uma casinha no meio. Que paz. Mas Ia nessa, chegar Wi-Fi, então eu não ia gostar. mas nessa metralhadora de possíveis influências hoje, acho que é saudável ter a ilusão de que podemos fazer essa decisão sim. E trabalhar em razão disso. Foca mais no trabalhar do que na ilusão. Mas para acabar numa nota positiva, acho que o exercício de refletir sobre as influências e principalmente de perguntar, ter curiosidade sobre influências, pode levar a muitas boas conversas e um melhor entendimento do seu contexto. Sim. Que é muito fácil julgar o outro como preguiçoso, ignorante ou, sei lá, militante de alguma coisa, sem entender quais são as influências dessa pessoa. Mas uma vez que você troca a pergunta de deixa de ser otário e lê esse livro aqui, que é o que tem a real verdade, a verdade verdadeira, pergunta o que te levou a ler isso daí? Quais suas influências para acreditar no que você acredita? O VB. Que remete um pouco daquilo que a gente falou do vale a pena discutir, aquela coisa do linguagem, de qual que é o seu jogo. Acho que o legal de pensar sobre influências é isso. Até remetendo ao episódio 41.5 do VB, do Conversas, como ter melhores conversas. Faça essa pergunta, quanto que a gente descobriu de nós mesmos perguntando e debatendo nas nossas influências, que até coisa que eu nem sabia do Ilíada, Odisseia, que teve uma influência grande e você não sabia. Ou do William com esse personagem do Bleach também, quem ia descobrir? Essa daí eu não... Se mesmo nós aqui, depois de 50 e tantos episódios, Não sabia. ainda conseguimos descobrir um pouco mais desse leque de influências. Fazendo essa simples pergunta, o que mais te influenciou? Livro, pessoas. Imagina vocês aí no trabalho, na família, no dia a dia, quanto de novas influências você pode ter indiretamente dessas experiências e o quanto você pode trocar o reação e julgamento pelo entendimento. Bom, mas é isso aí, ouvintes. Chegamos ao final desse episódio. Bem reflexivo, hein? Profundo. Eu achei que era apareceu uma pitada de VB+, apareceu. Esse episódio, queremos acreditar que seja influente na vida de vocês. Ultimamente, as coisas que mais me influencia é o VB. Esperamos que seja assim para muitos ouvintes. Talvez não que mais, mas pelo menos um pouquinho. O que me influencia seria aumentar a contribuição do padrinho. Mas não, agora sim, chegamos na parte do merchan. Para continuar o que acreditamos ser uma boa influência, se você quer contribuir, se você quer ser uma boa influência no nosso projeto, além de escutar, padrim.com.br/bvvejabem, tá no link. A partir de R$5, já vai estar ingressando no grupo do WhatsApp. Inclusive, ter boas influências por lá. Pode colocar sugestão para os episódios, como a gente já gravou anteriores, a gente escuta, a gente fala. Vocês podem influenciar a gente também. Na verdade, vocês sempre influenciam com feedback. E na verdade, eu vou até falar uma coisa, eu não sei se porventura alguns ouvintes ficam um pouco receosos de mandar alguma coisa, falar, não sei se eu devo mandar. Pode mandar ideia, não interessa qual seja. Pode mandar que a gente vai filtrar. Às vezes eu entendo também que às vezes a pessoa pode ter medo de... Não medo, mas receio às vezes da nossa reação. Ou às vezes só de mandar, por exemplo, de mandar no grupo, no WhatsApp. Ou, sabe? Não quero que no grupo desconhecido. Então. Mas manda, cara. É o ciclo que se autoalimenta, né? E qualquer outra coisa, se você quer algo mais, digamos, entre aspas, mais privado, pode mandar no Instagram, no Facebook, e-mail. Não tem problema. Estamos presentes em todas as plataformas, influenciando e sendo influenciados. Exatamente. E se você quiser ser uma parte mais ativa desse influenciamento que recebemos, o caminho tá aí. E eu vou fazer uma última aqui, eu vou influenciar uma coisa pra vocês. Eu vou influenciar vocês a gastarem menos agora. Lembrando aqui, veja bem, o seu novo parceiro Promobit já ofereceu o link, tá lá na descrição. Para quem não conhece, Promobit é uma rede social de promoções, tá? Com mais de 700 mil usuários cadastrados a nível Brasil, tá bom? Então, se você quer comprar um tênis barato, o que não falta é opção. Né? Final de ano, presente de Natal para namorada, para sua mãe ou para você mesmo. Mas comprar de uma fonte segura, de uma promoção real. Não é de um bot russo, não. Não se preocupe. Lá tem uma equipe qualificada de pessoas que vão estar fazendo esse filtro. E lembrando que eles também dispõem da lista de desejos. Então você que está pensando em comprar alguma coisa, está meio receoso, coloca lá. Isso. Qualquer coisa, cara. Videogame, jogos, roupa. Qualquer material de influência. Qualquer outra coisa. Você bota lá que ele vai te alimentar com as melhores promoções de todo o país. Então, com isso em mente,
Pedro Marciano aqui pra vocês, ó, influenciando a vocês gastarem menos. Eu queria que tivesse como vocês verem ele falando isso com martelo na mão, balançando o martelo lá na cara. Tá martelando bem o ponto aqui, metafórica e literalmente. Eu sou um cara muito físico, eu preciso mexer nas coisas. Tô vendo. Mas é isso aí, É ouvintes. isso aí, galera. Pra quem não lembra, o número do WhatsApp é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. e nos vemos no próximo tópico, com sorte, tão influente como esse. Ah, gente. Obrigado, gente. Valeu, Até a galera. próxima. Até.